Vamos para Brasília, Zé Maria Trindade, vamos lá falar com os nossos olhos e ouvidos na capital federal. Zé, vamos lá, quero repercutir com você aí o custo político dessa tuitada do presidente Jair Bolsonaro. Membros do próprio ministério estão em situação muito desconfortável frente a isso que ocorreu. Panos quentes foram tentados aí ser colocados aí depois dessa declaração. Como é que tá aí esse bafafá aí que gerou o tweet do presidente Jair Bolsonaro? Bom dia, Trindade. É isso, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. O custo disso pode ser um reposicionamento do governo quanto à comunicação através da internet, né? Uma espécie de monitoramento das mídias sociais e principalmente não deixar o presidente Jair Bolsonaro tão solto assim nas mídias, né? Tipo, tomar o celular dele. Mas será que vão tomar o celular do filho? Porque há suspeitas que o filho anda, né, tomando conta dessas postagens, né? Se isso acontece com a autorização dele, né? Exato. Tá na hora de chamar a Super Nani e colocar ele no cantinho da disciplina. Olha só, Fefito, pessoal, de tudo que eu já ouvi até hoje, e eu me considero assim o profissional da transformação, já que quando eu cheguei, depois de me formar, cheguei na redação do jornal, tinham acabado de inventar uma máquina incrível, uma máquina elétrica, imagine, daquelas de datilografar. E de lá para cá o mundo mudou, né? Não existia telefone celular. Eu fiz a primeira transmissão aqui na Jovem Pan através de um telefone celular e tal, e chegamos ao que é hoje. E a conclusão é de que a humanidade não está suficientemente madura para receber a internet, para conviver nas mídias sociais. O desenvolvimento veio muito antes da maturidade. No livro Sapiens, a gente vê que hoje, né, 20 milhões de anos, é muito pouco para uma humanidade. O Homo sapiens, ele passou ali na cadeia média de alimentação para o topo, sem ganhar aquela generosidade dos que ficam no topo da cadeia alimentar. E nós continuamos nos comportando como se estivéssemos lá na savana africana. É mais ou menos isso que acontece na internet, né? E, Edgar, respondendo à sua pergunta, ontem o que se falava no Congresso era sobre a força das mídias sociais no poder, né? Demite ministros, reposiciona governo e no Congresso Nacional, pelo menos 4 deputados já estão entregando os mandatos às mídias sociais. Passarão, então, os deputados a serem meros administradores de grupo, e esses grupos aqui definirão de que forma ele deve se portar, qual projeto apresentar e como votar no plenário. Não pense que os deputados perderam o trem da história, não. O mais bobo aqui é o primeiro suplente. Todos eles são adaptáveis e de uma rapidez muito espantosa. E agora a grande preocupação não é mais eleição, isso aí já é configuração de que foi uma eleição através de mídias, mas é a continuidade, ou seja, as mídias sociais tomaram o poder e uma parte importante, né, do poder. Agora, sobre essa postagem do presidente Jair Bolsonaro, primeiro, no Congresso Nacional, houve reações até de aliados, dizendo que, no mínimo, foram mensagens inapropriadas. O Palácio do Planalto monitorou ontem, durante todo o dia, todas as postagens e chegou à conclusão que, pela primeira vez, o grupo Bolsonaro perdeu nas mídias. 63% dos comentários eram contra a postagem, eram críticas. E o grupo de Jair Bolsonaro não está acostumado a perder nesse terreno aí minado que é a internet. E por isso o Palácio do Planalto foi obrigado a, no final do dia, no início da noite, né, divulgar uma nota se explicando. E é a primeira vez que o presidente não intensifica as postagens e sim se explica, dizendo que, na verdade, ele queria dizer de um desvirtuamento do carnaval, sendo que aquilo não era exatamente bloquinho e não era exatamente carnaval, né? Ô Zé, rapidinho, só que eu acabei lembrando aqui agora que você falou sobre essa atitude de alguns parlamentares de se pautarem pelas redes sociais, durante a eleição... Tem um aplicativo, tem um aplicativo. Então, e na eleição para a presidência do Senado, o senador Jorge Cajuru, ele fez isso, né? Em quem vocês querem que eu vote para presidente? Ele colocava nas 30 redes sociais dele, que ele fala que ele tem, né? Só que como a votação ia sendo feita várias vezes, ele tinha que ficar repostando. E agora? Toda hora. Sim. Eu não sei que margem que tem para ser feito isso, né?
Algumas observações. Perdão, Zé. Isso é novidade, é a tal democracia direta, que agora é mais prática e mais possível, né? O mundo virou uma grande praça. Pois é, Zé. Queria só fazer algumas observações, né? Eu tenho curiosidade também de saber se é o próprio presidente que administra a conta dele no O Twitter. que você acha, Caio? Você que é um conhecedor do mídias marketing sociais. digital, você que é um cara que conhece esse trâmite, o que você acha? É possível que o Carlos esteja tweetando por ele? Eu acho que é possível, mas com conhecimento dele, né? E no direito você tem aí a figura da culpa em elegendo. Não isenta de qualquer Não, e da culpa em reação. vigilando, não. Especialmente, isso seria uma desculpa muito esfarrapada, né? A partir do momento que você autoriza um preposto seu, você assume aí uma certa responsabilidade. Lógico que se for, de repente, perfis podem ser hackeados, né? Essas coisas acontecem, se acontecer alguma coisa do tipo, ou se a mensagem for muito fora do que intenciona o presidente, ele pode sempre usar os seus próprios meios de comunicação e os meios formais da imprensa para se retratar, mas são mesmo os maiores mistérios, né? Quem administra a conta do Twitter do Bolsonaro e do presidente Lula também, né? Que é um outro mistério, afinal, ele está preso. Eu queria falar sobre a repercussão do tweet no âmbito do direito. Tem muita gente falando, se apoiando aí nos artigos da Lei de Crime de Responsabilidade para arguir impeachment, né? Quebra de decoro. Isso, exatamente. Eu queria ler aí o item 7 do artigo 9º. Diz o seguinte: são crimes de responsabilidade contra a probidade da administração proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Então, pela própria terminologia empregada, a gente vê que a tipificação ela é muito vaga, ela é muito genérica, né? A gente vive em um país em que há deputados e senador que passa a noite na cadeia e de manhã trabalha no Congresso. Então você vê que o conceito de decoro é muito elástico, né? A gente teve, por exemplo, um deputado que cuspiu na cara do outro e não foi afastado, né? Então, aí também, nesse caso, é o cometimento da injúria real, é uma situação grave. Ô, Caio, então, só para mostrar como o conceito ele é elástico e por que enfim, dificilmente com base nisso sim, vai ser feito algum procedimento de impeachment. Me parece uma anomalia. Eu, como cidadão que voto, né, e como cidadão do país, acho uma anomalia mesmo esse sujeito sair da cadeia, vai trabalhar no Congresso, volta para cadeia. Mas aí já tramitou em julgado, né? Foi uma coisa que já passou pelo processo. Mas é que você imagina assim, um cara que está nessa situação é um cara que isso daí é uma quebra de decoro, né? Isso é um assinte, né? E de fato, o Bolsonaro ele opera fora da liturgia do cargo, inclusive sem aquela clássica postura presidencial, né? Muita gente fala que é o modelo Trump, né? De comunicação. E o que é ruim dessa história toda é que a gente já falou em matérias importantes, como é o caso da reforma da Previdência, né? A oposição vai sempre atuar com obstrução, desinformação e diversionismo, né? Que é aquela estratégia de você tirar o foco das coisas que realmente importam. Só que o governo está alimentando esse monstro. Ele mesmo está tirando? Exatamente, porque aí é óbvio que qualquer coisa pequena vai ser repercutida. Esse caso aí dessa exibição desse comportamento aqui que eu falei que é um comportamento degenerado, né? Praticamente um cio escatológico, esse é um daqueles casos em que é muito fácil a gente culpar a janela pela paisagem, né? Eu fiz aqui duras críticas, aliás, aqui a gente teceu todas as críticas possíveis à postagem do Bolsonaro, desde o cherry picking, né, que eu falei que ele fez, então aquela falácia da evidência suprimida, de você tratar também a exceção pela regra e estigmatizar o carnaval, até a repercussão internacional que teve para a imagem do Brasil, para a imagem dessa festa popular e talvez até com impactos econômicos, né, para a economia do turismo. A gente fez todas essas críticas, mas a gente está fica nesse, vamos dizer assim, cabo de guerra entre aqueles que estão focando na atitude em si, na denúncia, né? Na verdade foi isso, né? A denúncia que o presidente fez e no fato e no que realmente aconteceu. Então aquela história, qual que é o maior problema, a janela ou a paisagem que está além dela? E aqui só para finalizar, eu estava vendo uma nota que o deputado Paulo Teixeira, lógico, petista, ele disse o seguinte: olha, vamos representar Jair Bolsonaro pelo vídeo que postou.
citou. A Lei 13.718, que é a lei que a gente já comentou, uma legislação bem-vinda sobre importunação sexual, recentemente aprovada, tipifica o crime de divulgação sem o consentimento da vítima de cena de sexo, nudez ou pornografia. Isso daí é a frase do deputado Paulo Teixeira do PT. Olha, pelo amor de Deus, está no próprio tipo penal, sem o consentimento da vítima. O cara, quando pratica aquele tipo de ato, né? Aquela cena bizarra em público, escatológica, em público, ele assume o risco da divulgação, né? Fica praticamente uma autorização tácita para que isso seja amplamente divulgado. Na verdade, parecia inclusive ser a intenção. É lógico, a premissa daquela atitude já é a divulgação. E além disso, a gente está falando de um ato ilícito. Então, assim, é completamente descabido essa colocação do deputado petista e entra naquela história que a gente falou do diversionismo. O governo está alimentando monstros aí que ele não precisaria alimentar. Uma pena o governo ter cedido a esse, digamos, fetiche, né, das mídias sociais. Ô, Trindade, uma frase pra gente fechar. Pelo menos todo mundo ficou sabendo o que é chuva dourada. Foi uma boa divulgação do termo. Ele poderia ter perguntado pro Frota. Quem diria que foi o Bolsonaro que ensinou a gente o que era Golden Shower? Eu queria uma resposta, tá ok? E não foi só isso, não. Nesse feriado ele comprou briga com o pessoal da educação, né? Através daquela história da Lava Jato da educação, sem dizer exatamente onde está o roubo na educação. Eu acredito que aconteça mesmo. E também outros setores. Então, foi um final de semana em que ele passou em casa criando atritos. Mas as mídias são assim, elas não dormem. É isso. Valeu, Trindade. Obrigado, abração pra você. Bom trabalho aí em Brasília. Perfeito. Bom dia a todos.